volta aqui com o nosso Roda de Entrevista, que está conversando hoje com o secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Antônio Flávio Camilo de Lima. Feliz, nosso Doutor Flávio, hoje o Brasil tem o maior rebanho bovino comercial do planeta. Temos grandes áreas de pastagens aqui no Brasil, sendo que a maioria dessas áreas de pastagens estão degradadas, basicamente muitas delas sem condição até de pastoreio. E eu gostaria de fazer uma pergunta da seguinte maneira: nós temos quantidade, mas não temos qualidade. O senhor concorda com isso? Concordo em parte. Nós temos uma parte da nossa produção de alta qualidade e precisamos melhorar uma outra parte que ainda é deficiente. Talvez não apenas pelo processo produtivo. Nós temos em países vizinhos frigoríficos especializados, por exemplo, em abater vacas de descarte, e essas vacas são transformadas em salsicha, por exemplo. Não são utilizadas para o consumo de carne fresca ou in natura. E o Brasil precisa avançar nesse processo. Então, como nós temos uma produção muito grande, temos produção de qualidade, nós temos também que priorizar a forma de trabalhar bem os nossos produtos. Ninguém tem uma condição de produzir como o Brasil, carnes. Então, eu acredito que, fazendo um trabalho bem feito, estabelecendo políticas públicas, eu volto a dizer isso, porque quem às vezes financia um frigorífico, quem financia um produtor é o governo. Nós teremos condições, sim, de atingir. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, porque é muito comum a gente conversar com um pecuarista e ele fala assim pra gente: não adianta eu melhorar, o frigorífico não paga. Será que nós vamos manter essa cultura por muito tempo? Porque nós estamos basicamente hoje, o Brasil hoje está basicamente na mão de 3 grandes empresas frigoríficas. E tem hora que a gente parece que não vê caminho nisso aí, nessa melhora. Eu acredito que se nós tivéssemos uma carne melhor, uma carne de melhor qualidade, talvez pudéssemos até estar numa situação diferente. O próprio pecuarista numa situação melhor. Toninho, ampliando a sua pergunta com o nosso digníssimo secretário, o novilho precoce, por exemplo, parece-me que está deixando de ser produzido porque não dá essa diferenciação de preço. E a vaca ficou tudo igual. Para se produzir com qualidade, você tem custo. Isso é natural. O que nós estamos propondo com essas ações é exatamente intermediar a conversação entre produtores e frigoríficos. Hoje nós temos uma cadeia frigorífica bastante avançada no Brasil. Temos frigoríficos brasileiros que são expoentes no mundo. E não podemos desprezar isso, é uma vantagem competitiva. Também temos uma carne de boa qualidade, um potencial de produção muito bom. Então, o que nós estamos propondo com esses estudos, essas análises, é exatamente identificar um ponto comum entre produtores e frigoríficos para que se remunere por qualidade e para também que essa carne de melhor qualidade atinja mercados que agreguem efetivamente maior valor ao nosso produto. Secretário, o presidente da ABIEC, Associação Brasileira para a Exportação de Carne, Fernando Sampaio, ele lembra o seguinte, que o grande mercado para a carne brasileira, na opinião dele, seriam os países em desenvolvimento. O senhor acredita nessa possibilidade de o Brasil, ao invés de exportar mais para países desenvolvidos, venda mais para os países em desenvolvimento? Olha, segundo os dados da FAO, até 2050 nós vamos precisar aumentar cerca de 70% a produção mundial de carnes para atender a demanda mundial. E grande parte dessa produção, desse aumento de produção, vai ser exatamente destinada a países em processo de desenvolvimento. Então, sob esse ponto de vista, o presidente está coberto de razão. Agora, além de atender a esse mercado, eu acho que nós temos condições, por termos qualidade, também de atender outros mercados que paguem melhor, que agreguem valor na nossa produção. Então,
É uma vantagem competitiva de um país com a extensão e com as condições e com a qualidade da nossa produção. Secretário, agora no próximo mês, novembro, a Secretaria da Agricultura vai fazer uma reunião com todos os secretários de Agricultura municipais. Qual o objetivo desse encontro? Porque o que a gente observa não é culpa, talvez, dessas pessoas. Mas nós temos aí, na maioria dos municípios do estado, uma Secretaria de Agricultura, vamos dizer, sem ação. Eu gostaria de saber qual o objetivo desse encontro com esses secretários. Aonde a Secretaria quer chegar? Primeiro, estreitar o relacionamento com os municípios, até porque grande parte, ou quase a totalidade dos municípios goianos têm uma atividade agropecuária bastante expressiva na sua vida, né? Na geração de empregos, de riquezas e no desenvolvimento. E entendemos que precisamos, da mesma forma, em fortalecer a nossa Secretaria Estadual, procurar o desenvolvimento e fortalecimento das secretarias municipais. E esse encontro visa basicamente isso, quer dizer, são entendimentos para a identificação de oportunidades por parte dos municípios, através de ações da Secretaria, através de ações conjuntas com o governo federal, através de ações com a própria iniciativa privada. E a partir desse momento que você cria essa condição, cria esse canal, certamente as ações fluem de uma forma mais fácil e os objetivos passam a ser atingidos. Hoje nós notamos uma carência em muitos municípios em terem, e às vezes não terem sequer uma Secretaria de Agricultura. É o caso de Goiânia. O município da capital não tem Secretaria de Agricultura, não faz falta, não? Temos um cinturão verde em Goiânia, né, que pode abastecer não apenas Goiânia, mas precisaríamos ter na estrutura da administração pública municipal de Goiânia alguma coisa para gerir essa produção ou dar apoio a essa produção. esse é o entendimento que nós temos para todos os municípios de Goiás, até por conta da nossa condição e da característica econômica do Estado. Secretário, o senhor afirmou um pouco antes que a atividade de produção pecuária e agrícola é uma atividade de risco. Eu creio que, sobretudo para os pequenos produtores, né? Como que é o amparo que os pequenos produtores podem encontrar na Secretaria de Agricultura, no Estado? Nós estamos dedicando grande parte dos nossos esforços exatamente em identificar alternativas para viabilizar a pequena agricultura. O pequeno agricultor é um herói no Brasil. Nós sabemos que uma parte considerável da produção vem dessa agricultura e que muitas vezes esse agricultor ele não recebe o apoio devido do governo federal e também do próprio governo do Estado por falta de condições em atender a todos os produtores. Temos aí mais de 60 mil produtores no Estado e que não é possível, nesse momento, dar assistência para todos eles. Mas entendemos também que é preciso que esses agricultores se organizem, eles estejam atualizados para enfrentarem o momento atual, enfrentarem o competidor externo, porque nós concorremos interna e externamente, e se preparem profissionalmente, porque o mercado, nós vivemos num regime de economia de mercado aberto, e a agricultura familiar ela precisa ser preservada, mas é preciso que os produtores estejam atentos a isso. Como é que está a política de extensão rural em Goiás hoje, secretário? Estamos reestruturando a Emater. A Emater foi recriada agora nesse ano de 2011. Agora tem feito falta, né? Tem feito muita falta, mas nós vamos precisar, nesse processo de reestruturação de Emater, de criar um modelo de extensão diferente daquele que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás, onde era possível um técnico de assistência a 10, 15 produtores. Hoje, com essa quantidade de produtores no Estado e também com as condições muito mais favoráveis, hoje nós temos comunicação, os produtores têm um melhor nível de educação e de conhecimento. Dessa forma, é possível fazer uma extensão em escala maior dentro das condições que o Estado tem. Porque o próprio ensino desses técnicos, ele diversificou. Nós temos hoje um alcance mais amplo, uns procedimentos mais modernos. E é preciso que isso chegue no pequeno produtor.
Existem, inclusive, alternativas que não passam apenas pelo governo. Existem instituições privadas que fazem a educação profissional desses promotores. Secretário, Eles estão... já vem desde o Toninho, tem uma pergunta aqui. O senhor verificou com isso? Eu vou deixar para o próximo bloco, que eu tenho que chamar agora o comercial. Tá bom, nós estamos aqui finalizando o terceiro bloco do programa. Eu estou chamando o último bloco comercial aqui do Roda de Entrevista, que conversa hoje com o secretário Antônio Flávio Camilo de Lima. Bom, nós chegamos agora ao quarto e último bloco da Roda de Entrevista desta terça-feira, 25 de outubro de 2011. Como eu atropelei o Wander no final do último bloco, dou a ele a condição agora de retomar a palavra. É porque o Toninho levantou um assunto de Secretaria Municipal de Agricultura, muito pertinente dentro daqui. Eu conheço o Flávio aqui de longa data, né? E eu vejo sempre preocupado com a educação. Ele foi por muitos anos superintendente do Senado. Isso sei que a parte de educação o preocupa. Eu sei também que ele tem esse espaço de conquista do mundo. Ele sabe das dificuldades que nós vamos ter se nós não tivermos educação ao momento. E eu perguntaria, né, porque eu estive até recentemente em Uruaçu, e dentro de uma propriedade pequena, um estudante que enfrentava 70 quilômetros de estrada de chão para ir para a escola. Na motinha dele, um dia até de madrugada, tropeça lá numa onça. Ainda bem que a onça machucada correu, assustou mais do que nunca. Então eu pergunto qual é o empenho do secretário da Agricultura, junto ao secretário da Educação, o Ministério da Educação, o governador Marconi Perillo, com relação à educação no meio rural. Bom, são dois fatores extremamente importantes para o desenvolvimento do Brasil: a educação, o ensino formal e a educação profissional. Enquanto o Brasil não avançar na qualidade do seu ensino formal e também transmitir a educação profissional aos seus trabalhadores, certamente nós estaremos sempre em posição de desvantagem com outros países. Temos dificuldades porque o país é de grande extensão, as distâncias são grandes e nem sempre as condições são ideais. Nós temos trabalhado junto a pequenos produtores, a associação de produtores, exatamente identificando esses problemas, identificando essas dificuldades e também identificando as alternativas existentes. Vou dar um exemplo que não está muito ligado à educação, mas para mostrar como essa interação entre Estado e sociedade é importante. Nós temos um programa de alimentação escolar, né? Alimentação que pode ser fornecida pelo pequeno produtor a escolas públicas, municipais e estaduais. E isso é uma oportunidade muito grande de mercado que a agricultura familiar tem. Mas, em raros casos, ela tem acesso a esse programa. Exatamente pela burocracia, que é muito grande, mas também pelo nível que os produtores ainda estão em atender determinados pontos de exigência em termos qualitativos da produção. Então, é preciso começar a quebrar essas barreiras, vencer esses óbices e estreitar a relação entre Estado e sociedade para que exemplos como esse sejam, como você citou, sejam definitivamente resolvidos. Mas estudar na escola distante é terrível. A propósito, a gente sabe que o produtor, não o pequeno só, mas o médio e o grande principalmente, lida com muito problema com mão de obra. Tem uma evasão muito grande e uma acentuada insatisfação com o que está fazendo. Então a linguagem comum nossa aqui, o peão hoje não está aqui mais. É possível resolver isso do ponto de vista, dentro desse foco do Wander, de investir na educação no campo, para se formar dentro do próprio campo, dentro do peão, fazer o peão transformar-se num técnico competente e que goste do ofício. Não apenas investir na educação, mas investir também em condições de vida para a população do campo. Nós temos aí um passivo, vamos chamar assim,
em que o cidadão que mora no campo ele tem muitas vezes dificuldade de acesso à saúde, como já foi dito aqui, educação, a outros programas que às vezes o cidadão urbano acaba tendo com mais facilidade. Isso não quer dizer que a vida no campo seja necessariamente pior do que a urbana, muito pelo contrário, muitas vezes é melhor. Mas é preciso que o Estado esteja atento, os municípios principalmente estejam atentos a essas condições favoráveis para que a pessoa possa viver e trabalhar no campo. Secretário, o senhor falou aí de potencialidades do Estado. E também tem-se notícia de produtores endividados. Na opinião do senhor, qual seria a prioridade nessa área específica? Nós precisamos estudar uma forma de preservar os nossos produtores, eles são verdadeiros heróis. O desenvolvimento do Centro-Oeste, diria do Brasil, mas de uma forma muito especial de todo o Centro-Oeste, foi feito pelos produtores rurais, grande parte por produtores rurais. Se hoje nós temos um superávit fantástico na nossa balança comercial, se deve à agropecuária. E isso criou condições, estruturou condições para que outros setores fossem beneficiados com investimentos públicos, para que o Brasil, inclusive, atingisse um status bastante equilibrado, inflação baixa e um país já bastante competitivo. Então é preciso preservar essas pessoas, esses profissionais que se dedicaram à produção e que muitas vezes, por falta de políticas, por problemas climáticos, e aí eu digo novamente falta de políticas, eles acabaram sendo prejudicados. Secretário. Foi feito um levantamento na região sul do Brasil, coisa recente agora, e que principalmente os pequenos produtores estão enfrentando, e um problema seríssimo. O Reinaldo citou agora o problema do peão. O Wander falou na educação. É o problema dos filhos não quererem mais ficar na propriedade, vendo as dificuldades que os pais estão passando. Ou seja, patina e não sai. E nós sabemos que a agricultura familiar hoje, ela representa uma parcela muito importante daquilo que a grande massa, as pessoas na cidade, comem. A agricultura familiar hoje representa por volta, segundo a Embrapa, aí na faixa de 60%, 70% daquilo que nós consumimos hoje. Existe um pensamento do governo, do governador Marconi, da Secretaria da Agricultura, porque o senhor disse que foi falado aqui que a Emater vai mudar, vamos dizer, o foco daquilo que era antigamente a assistência técnica antiga, diferente hoje. Concordo plenamente. Mas será que aquele básico, aquele arroz e feijão não está faltando aqui para o nosso pequeno produtor? Eu estou dizendo isso porque eu tenho um programa de rádio, ao vivo, todo dia, e nós atingimos aí quase 80% do estado de Goiás, chegamos no Tocantins, enfim, outros estados também. E nós recebemos dezenas de telefonemas, quase que diariamente, solicitando informação técnica. Sabe? E isso me preocupa, essa parte de educação, preocupa muito. Hoje nós pegamos um Japão, nós pegamos uma Holanda, nós pegamos uma Coreia, onde o objetivo era educação. E nós estamos falando só em aumentar a produção, produtividade e tecnologia, e nós estamos deixando o arroz e feijão. Uma maneira de criar condições para que o homem continue na atividade no campo. Aí só lembrando o seguinte, o senhor fez um belo trabalho no Senar, e o senhor mesmo falava que o Senar é a maior universidade aberta do mundo, e realmente é. Será que não estava na hora do próprio governo criar o seu Senar? Não existe um Senar muito eficiente. Não, eu sei. Eu fortaleci o Senar eficiente que existe. Né? Agora, eu dizia, a melhor forma de manter o homem, a família rural na atividade é criar boas condições de vida e dar renda a essas pessoas. E quando nós falamos em políticas públicas, isso talvez não fique muito fácil de quem nos está assistindo no momento entender.
Nós competimos com agricultores subsidiados em outros países. Que é difícil. Na Europa, nos Estados Unidos, são gastos bilhões de dólares em subsídio. Então é preciso que também o governo federal aporte condições para que o pequeno agricultor se mantenha na atividade, aporte recursos financeiros e condições de infraestrutura. O Estado sozinho não dá conta disso, nem os municípios. Quem tem recurso hoje para aplicar seria o governo federal. Posso, secretário, o que é que tem estreitado a lucratividade da produção no campo no Brasil? É a carga tributária pesada? Temos uma carga tributária, a agricultura ainda, na verdade, não reduzimos muitos impostos, principalmente os estaduais. O governador Marconi, não nesse governo, mas em governos anteriores, já praticamente zerou os impostos da agricultura. É bastante reduzido isso. O que tem dificultado são a falta de infraestrutura, então torna o nosso custo muito mais elevado. Entra a logística? A logística, né? Todos esses aspectos. E também a concorrência com agricultores, como eu dizia antes, que recebem subsídios. É ilusão achar que hoje o leite pago em Goiás é mais alto do que na Europa. Se analisarmos apenas o preço recebido, sim. Mas o agricultor europeu ele recebe subsídio, né, que não está americano também. Então, é preciso que o Brasil acorde para isso, para que essas pessoas que produzem bem continuem. E a propósito, por que o Brasil ainda não discutiu isso, não acordou para isso? Porque a agricultura ainda sustenta grande parte da nossa economia. Esse é o fardo que a agricultura carrega, exatamente por ser o setor gerador de renda. Entra o governo, sai o governo, a gente vê esse mesmo discurso. Secretário, não seria falta assim das nossas organizações de produtores ficar mais ativo, porque ele falou, nós estamos falando de subsídio. Na Europa estava se discutindo com a crise que está ocorrendo lá, discutindo da possibilidade de reduzir o subsídio ou até eliminá-lo. Mas os produtores se reuniram, a coisa que às vezes fica difícil aqui. E não permitiu essa discussão antes do ano 2020. Então, tem uma diferença aí. Se unir, organizar, ir para a rua e brigar, igual faz na Argentina lá. Mas, como eu dizia, nossa agricultura ainda responde por parte considerável das nossas riquezas geradas. E no caso da nossa balança comercial, o superávit é gerado apenas pelo setor agropecuário. Né? Então, isso pesa muito. À medida que você tem que pagar um pouco mais para sustentar esse setor, de onde é que vai ser retirado esse dinheiro? Vai tirar dele mesmo, diferente da Europa, que tem outros setores bastante desenvolvidos que conseguem sustentar. Além disso, o europeu já passou, o continente europeu passou por inúmeras guerras e sabem o valor de um alimento, da segurança alimentar, o que representa passar fome, efetivamente, em situações de guerra que são bastante... Mas é bom lembrar, Flávio, isso que você está falando agora, é bom a gente lembrar que o setor agropecuário, vamos dizer, forte, o setor agropecuário brasileiro, ele é novo, é uma coisa de 1960 para cá, basicamente 1970 para cá. Porque até 1960 o Centro-Oeste era um grande sertão. Quer dizer, de graça essas terras aqui eram caras. Né? Então eu acho que nós vamos chegar lá ainda. Agora, nós temos uma agropecuária muito forte, porém muito nova. E nós estamos ainda com sérios problemas políticos, muito sérios, vícios antigos. Eu acho que não é fácil resolver um problema dessa magnitude, principalmente voltado para a produção de alimentos, um estralar de Deus. Às vezes, a vontade que a gente tem quando a gente ouve o senhor falar assim, não, nós ainda estamos reúne. A gente gostaria que fosse uma coisa mais rápida. Mas a gente sabe dos entraves burocráticos. Porque é muito fácil eu criticar o governo. Não é fácil? Bastante fácil. É fácil também ficar só esperando o governo. Essa ação que eu digo, essa organização. Agora, eu sempre digo uma coisa, o nosso produtor, eu acho que ele precisava ser mais ativo. Nós temos hoje entidades que representam muito bem. Agora, o produtor tem que se agregar mais a essas entidades, tem que participar mais. O cooperativismo é um bom aliado do produtor?
precisamos avançar. O cooperativismo é extremamente importante para o processo de organização social, inclusive, dos produtores rurais. Social e econômica, porque é o braço econômico da atividade. Mas temos aí federações de agricultura que representam politicamente os produtores. É preciso fortalecer esses instrumentos. E entendemos que a própria ausência dessas entidades ao longo dos anos permitiu a fragilização do setor público agrícola. Então, à medida que essas entidades passem a participar mais e melhor, naturalmente o Estado vai responder melhor. Outra coisa que eu acho que é fundamental, porque é um item importante na nossa pauta de exportações, o senhor disse que a carne brasileira precisa melhorar um pouco. O que falta para ela ser realmente um produto top de linha, vamos dizer assim? Deixando claro que nós temos excelentes produtores de carne no Brasil que competem com qualquer país do mundo. Mas precisamos de identificar a forma em premiar a qualidade. Isso é necessário, porque à medida que não se premia pela qualidade, se trata apenas a carcaça como uma commodity, independente da qualidade que tem aquela carcaça de carne, a tendência é que aqueles produtores que gastam hoje mais para produzir um produto melhor passem a desativar os seus projetos de qualidade e trabalhar com o mínimo necessário para atender às exigências atuais dos compradores. Secretário, nós temos aí alguns segundinhos ainda para o encerramento do nosso programa. Eu gostaria que o senhor ocupasse esse espaço agora para a sua mensagem, até porque o senhor fez uma defesa aqui candente aqui do produtor. Então, uma palavra, até porque também, como se cobrou, que ele tem que ser ativo também, ele tem que se cuidar mais e participar desse processo de melhora e de termos aí uma agropecuária realmente pujante. Bom, primeiro, eu sou bastante otimista com relação ao nosso setor agropecuário e muito otimista também com o trabalho que está sendo desenvolvido pelo governo do Estado de Goiás. Temos enfrentado bastantes dificuldades, óbvias, mas certamente temos uma equipe muito boa, muito preparada em todos os segmentos para avançar. E temos ainda, como eu disse anteriormente, produtores muito qualificados, muito preparados para vencer os desafios. Então, as grandes oportunidades para o desenvolvimento rápido, acelerado da nossa economia passam necessariamente, em parte, pela agricultura e pela pecuária. E precisamos aí juntar os esforços dos governos federal, estadual, os municípios e também com os produtores para que o processo seja alavancado de uma forma mais ágil. E voltando no nosso começo, exatamente o trabalho de reestruturação que o senhor está fazendo lá agora, realmente rapidinho, quando é que o senhor pretende concluir isso e estar com a secretaria inteira a serviço da nossa produção? Acho que até o final do ano nós avançaremos bastante. Ainda teremos alguns problemas que vieram do passado para serem resolvidos, mas a tendência é que as novas ações da Secretaria já estejam em pleno vapor a partir do começo do ano que vem. Ok, secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Antônio Flávio Camilo de Lima, muito obrigado ao senhor pela sua participação aqui no Roda de Entrevista. Agradeço também da mesma forma a participação do Bruno Hermano, Moacir Cunha Neto, o Andel Seixas e o Toninho, o Antônio Pereira, que já esteve com a gente aqui tantas outras vezes, sempre dando o brilho da participação dele. Este programa tem produção e coordenação a cargo de Ana Lúcia Pereira e Norma Leite. Obrigado pela audiência qualificada de sempre e até a semana que vem.